Muito bem, informativo 786 do STJ, de 13 de setembro de 2023. Esse informativo é um pouquinho mais curto do que os outros, eu acredito que vai dar tempo de fazer em menos de 30 minutos. Então vamos logo, para não perder tempo assim, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Freitas. Eu tenho algumas aprovações em concurso público, incluindo juiz de direito, analista judiciário, titular de cartório. Então vamos lá, ao que interessa. Bom, primeiro julgado. As contribuições extraordinárias pagas para equacionar o resultado deficitário nos planos de previdência privada podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, observado o limite de 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos. Bom, isso aqui, quem vai fazer concurso federal, né, juiz federal, procurador da República, AGU, é essencial saber esse julgado, né, procurador da Fazenda Nacional. Esse julgado está dizendo o seguinte: no imposto de renda, a gente tem algumas despesas que são dedutíveis da base de cálculo. Tá? Vamos imaginar o seguinte: seria dever do Estado, por exemplo, do Estado da União, né, do Estado com E maiúsculo, né, do Estado brasileiro, fornecer saúde, educação, né, os direitos sociais. Só que sabendo já o legislador, sabendo que não é tão eficiente assim que o Estado preste esses serviços, ele permite que o particular ele possa, por seus próprios recursos, né, contratar esses serviços, né? Então, por exemplo, você coloca seu filho numa escola particular. Então o Estado deveria te dar a escola, mas como a escola é deficiente e ele faculta a instituição de ensino privada, então ele permite que esse gasto que você tem com educação seja deduzido da base de cálculo do imposto de renda. Então vamos imaginar o seguinte: você ganhou 100 mil reais durante o ano, e aí você gastou, para arredondar a conta, né? E aí você gastou 10 mil reais com educação, tá? Dos filhos. Então você deduz lá esses 10 mil, sua base de cálculo vai ser 90. Apesar da sua renda ser 100 mil, a base de cálculo do imposto de renda vai ser 90 mil. Tá? E aí o que ele está dizendo nesse julgado é que as despesas que você tem com um plano de previdência privada, ainda que se trate de uma contribuição extraordinária, também é deduzido da base de cálculo. Tá? A celeuma aqui era justamente se a contribuição extraordinária entrava ou não entrava. Tá? E o STJ fixou que entra sim, porque a lei não faz nenhuma distinção se é extraordinária ou extraordinária essa contribuição. Tá? Uma contribuição extraordinária é justamente aquela que reequilibra o plano de previdência, né? O plano de previdência ele está pagando ao mesmo tempo os segurados que já estão em gozo de benefício e ao mesmo tempo ele está recebendo daqueles que estão contribuindo. E às vezes acontece um certo desequilíbrio, né? Porque ele tem que pagar mais do que ele tem que receber. E isso acaba gerando um problema de contabilidade do plano, né? E aí os contribuintes do plano são chamados a fazer um aporte um pouco maior. E esse aporte maior é chamado de contribuição extraordinária. Tá? Então, o STJ fixou, mesmo que se trate de contribuição extraordinária, também é deduzível do imposto de renda. Só isso. Próximo. Não é cabível a Fazenda impedir a dedutibilidade do ágio da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro líquido nas hipóteses em que o Instituto é decorrente da relação entre partes dependentes, ágio interno, ou quando o negócio jurídico é materializado via empresa-veículo, não podendo presumir de maneira absoluta que esses tipos de organizações são desprovidos de fundamento material econômico. Vamos lá, esse julgado aqui é uma delícia. Tá? Num primeiro momento ele parece super estranho, mas ele é bem simples. Tá? Principalmente quem não tem muita intimidade com o direito empresarial, tem uma certa dificuldade. Então vamos devagar com esse julgado. Primeiro, o que ele está falando com ágio
da base de cálculo, ágio interno e empresa veículo. Tá? Quando uma empresa adquire outra, quando um grupo ele adiciona mais uma das empresas para o grupo, né? Normalmente ele faz isso pagando um pouco mais do que a empresa vale. Tá? Esse valor, que é um pouquinho mais do que a empresa vale, se chama ágio. Tá? E por que ele paga esse valor? Porque ele acredita que aquela empresa vai gerar um lucro para ele. Então ele já está prevendo o lucro que ele vai ter no futuro, tá? E com esse lucro ele está pagando uma parte maior do que ele realmente vale, tá? Então eu lembro em 2004, 2005, quando o Google comprou o YouTube, né? O YouTube tinha videozinhos de 1, 2 minutos, né? Era bem simples, você não podia colocar coisa muito pesada, ele tinha uma limitação muito grande, né? E o Google pagou um valor extraordinário para os donos do YouTube na época, né? Eu lembro que foi uma coisa assim... obviamente o YouTube não valia o quanto o Google pagou naquela época, tá? E por que eles fizeram isso? Porque eles enxergaram no YouTube uma ferramenta que poderia dar muito lucro no futuro. E realmente deu. A gente vê hoje que a internet sem o YouTube não é a mesma coisa, né? E aí o que acontece? Esse ágio interno, algumas vezes ele pode ser manipulado, tá? Então a pessoa, a empresa está pagando, a pessoa jurídica, né? Ela está pagando um valor que ela julga muito acima do normal, e aí ela vem e deduz do imposto de renda como custo, tá? Custo de aquisição de outras empresas. E aí isso é deduzido do imposto de renda, tá? Então o problema é justamente esse. Qual é o limite do valor aceitável para se dizer que isso é custo realmente ou isso é sonegação, tá? Então a celeuma é justamente essa, tá? Então vamos analisar melhor. A Lei 12.973 de 2014, ela diz o seguinte: a pessoa jurídica que absorver o patrimônio de outra em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha a participação societária adquirida por ágio com rentabilidade futura. O ágio com rentabilidade futura é isso que a gente estava falando agora, né? No futuro eu vou ter lucro, mas eu pago um valor adicional hoje. Tá? Então isso é o ágio com a rentabilidade futura. Isso é também chamado no direito empresarial de goodwill, tá? Na contabilidade. Então o goodwill, decorrente da aquisição de participação societária entre as partes não dependentes, apurado segundo o disposto no inciso 2 do caput do artigo 20 do Decreto-Lei 1598 de 77, poderá excluir, para fins de apuração do lucro real dos períodos de apuração subsequente, o saldo do referido ágio existente na contabilidade na data da aquisição da participação societária, à razão de 1,60 avos no máximo para cada mês do período de apuração. Então, assim, até beber uma aguinha aqui. Enquanto a empresa ainda não estiver dando o lucro que foi usado para amortizar aquele ágio, né, o imposto de renda tem a base de cálculo diminuída. Tá? A lei facultou essa possibilidade para poder facilitar o uso de aquisições e de fusões, tá? Principalmente naquela época de privatizações do governo, no final dos anos 90. Tá? E aí a questão é justamente qual é o limite, como eu falei antes, né? Qual é o limite do que é efetivamente goodwill e qual é o limite do que não já passa a ser sonegação, tá? Porque enquanto não amortizar, você não paga imposto. Depois que amortizou, aí você já está pagando. Então o que as empresas, o que a pessoa de má fé faz? Ela estica no máximo possível o goodwill para ir amortizando uma coisa que não existe, né? Ou seja, sonega, tá? E aí o artigo 149 do CTN, para a gente lembrar, o lançamento de ofício, tá? Quando se comprove dolo, fraude ou simulação. Então é justamente essa questão. O fisco,
pode anular uma aquisição, uma fusão de empresas usando o artigo 149, inciso 7 do CTN, ou a empresa efetivamente tem o direito de amortizar o valor do lucro que ele ainda não teve durante a atividade da empresa que ele comprou, tá? E aí, só para concluir, né, para ficar fácil de a gente lembrar, o ágio interno, a gente já falou, e a empresa veículo. A empresa veículo é quando um grupo cria uma empresa nova só para cuidar da fusão, tá? A única diferença é essa, mas a ideia é a mesma, tá? Ou seja, essa empresa ela é criada, vai ser feita a fusão, vai ser feita a cisão das empresas. Terminada a fusão, essa empresa veículo ela é extinta e acabou, tá? E aí, como você faz com a contabilidade dela, você joga da mesma forma no ágio, na amortização do ágio, tá? Então, o que o julgado está falando assim, tanto faz se é por partes dependentes, que é o ágio interno, tanto faz se for por empresa veículo, tá? Então, a conclusão que o STJ chegou, não é cabível à fazenda impedir a dedutibilidade do ágio da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição de lucro líquido, nas hipóteses em que o instituto decorrente da relação entre partes dependentes ou quando o negócio jurídico é materializado via empresa veículo, não podendo presumir, aí que vem a parte importante, né? O fisco não pode presumir de maneira absoluta que esses tipos de organizações são desprovidos de fundamento material econômico, ou seja, o fisco não pode presumir a fraude de maneira absoluta só porque houve uma fusão ali com ágio, tá? Como eu falei, é um julgado simples, mas ele é meio confuso porque tem alguns conceitos ali de contabilidade que são importantes, tá? Mas, assim, simples de entender. Vou resumir ele de novo, né? Talvez não tenha ficado claro. O fisco não pode presumir má-fé do contribuinte na hipótese em que ele amortiza o ágio que ele teve que usar para comprar uma empresa, tá? Só isso, bem simples. Vamos para o próximo. Tratando-se de limitação administrativa, em regra, é indevido o pagamento de indenização aos proprietários dos imóveis abrangidos em área delimitada por ato administrativo, a não ser que comprovem efetivo prejuízo ou limitação além das já existentes. Então essa daqui é a clássica no direito administrativo, que trata da limitação administrativa. Tá? Inclusive a STJ aplicou nesse caso a súmula 7, tá? Que ele não poderia conhecer dos fatos. Tá? Mas, como eu falei, é um assunto batido, tá? Tem uma limitação administrativa, houve uma limitação administrativa, no caso era uma APP, tá? Não se pode construir nada na APP, e o dono do imóvel exigiu uma indenização por conta dessa limitação administrativa da instituição da APP. Só que as instâncias ordinárias concluíram que não houve nenhum prejuízo. Tá? Inclusive teve um julgado, se não me engano, em 2022, uma situação parecida de uma APP, em que o dono do imóvel instituiu um hotel de ecoturismo. Já tinha uma construção no local, tá? Então ele não poderia construir nada novo. E aí ele instituiu um hotel de ecoturismo e começou a receber lucro do uso dessa propriedade. Tá? E ainda assim exigiu indenização pela limitação administrativa. E o STJ disse que não teve prejuízo, pelo contrário, você teve um ganho. Né? Então, assunto batido esse. A limitação administrativa só merece ser indenizada se tiver um efetivo prejuízo. Tá? Se tiver uma limitação que vai além das já existentes. Né? Ou seja, uma coisa extraordinária. Né? Houve uma limitação extraordinária aqui na minha propriedade. Tá? Inclusive, aprofundando um pouquinho mais, né? De repente isso poderia chegar numa desapropriação indireta. Algumas vezes isso acontece.
Tá? Mas não é o caso desse julgado aqui, né? Ele só está dizendo assim, ó, não teve prejuízo, então não merece indenização. Tá? E não dá para analisar se realmente houve ou não houve prejuízo, porque é súmula 7. Tá? Próximo julgado. É assegurado o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, independentemente do ente público com quem litiga. Tá? Esse julgado aqui, ele confirma a repercussão geral do STF, né, que até é relativamente recente, né, que são devidos os honorários para a Defensoria Pública, mesmo que esse órgão esteja litigando contra o ente da administração ao qual ele faz parte. Tá? A Defensoria Pública, por exemplo, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo ajuizou uma ação contra o Estado de São Paulo, mesmo assim ela tem que receber os honorários. Tá? Tem a repercussão geral no tema 1002 do STF, tá? É devido o pagamento de honorários sucumbenciais da Defensoria Pública quando representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das defensorias públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Então, assim, os honorários da Defensoria Pública, eles não servem para ser rateados entre os defensores, tá? Mas eles servem justamente para aparelhar a defensoria. Tá? Então, serve, por exemplo, para auxiliar a construção de novos postos de atendimento, serve para comprar equipamentos, computadores, né? Então o STJ adotou o entendimento do STF na repercussão geral. Só isso nesse julgado. Próximo. Não cabe condenação em danos morais coletivos em razão da exigência pela instituição financeira de tarifa bancária considerada indevida. Então aqui é o seguinte, o banco começou a fazer a cobrança de uma tarifa indevida, tá? E alguém ajuizou uma ação de danos morais coletivos, tá? Porque ele entendeu que houve um dano à coletividade, porque muitas pessoas acabaram sendo cobradas por essa tarifa indevida. E o STJ julgou da seguinte forma: não tem dano moral coletivo, mas sim uma mera violação a um contrato, tá, de natureza individual. Tá? Então, isso não seja dano moral coletivo. Tá? Próximo. Não, ainda não. No tocante aos danos morais, esse trecho aqui eu achei importante, né? No tocante aos danos morais coletivos, prevalece nessa corte o entendimento de que a exigência de uma tarifa bancária considerada indevida não infringe valores essenciais da sociedade, tampouco possui os atributos de gravidade e intolerabilidade, configurando mera infringência à lei ou ao contrato, o que é insuficiente para a caracterização do dano moral coletivo. Tá? Ou seja, justamente por isso que eu assinalei esse parágrafo. Né? Ele justamente explica o porquê não cabe o dano moral coletivo. Tá? Porque não afeta um bem essencial da coletividade. Tá? É só um mero inadimplemento contratual, né? Uma relação contratual ali entre as partes que deve ser resolvida ali entre eles. Tá? Próximo. Não incide a regra da continuidade delitiva específica nos crimes de estupro praticados com violência presumida. Esse caso aqui são aqueles casos de violência presumida, de estupro contra vulnerável, que é praticado ao longo do tempo. Tá? Que infelizmente é muito comum o caso de abusos dentro da própria família, né? E por vários anos. E aí o STJ está discutindo como que se vai aplicar a regra do crime continuado, tá? Do artigo 71 do Código Penal. No informativo 782. Aqui, nos casos, o STJ julgou a mesma coisa praticamente. Tá? Então no 782 eles decidiram assim: nos casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, em que não é possível precisar o número de infrações cometidas, tendo os crimes ocorridos durante longo período de tempo, deve-se aplicar a causa de aumento de pena no patamar máximo de 2/3.
tá? Então, analisando o Código Penal, artigo 71, ele tem duas regras de aumento de pena, né, de concurso de crimes. Então ele tem a do 71 caput e a do 71 parágrafo único. Tá? A do 71 caput, ele vai dizer o seguinte: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira, execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes idênticas ou a mais graves se diversas, aumentadas em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Tá? Eu lembro desse, quando eu estava na faculdade, do exemplo que o professor me deu do faqueiro de prata, né? Uma empregada doméstica trabalhando na casa da patroa e todo dia ela leva para casa um talher de prata. Tá? Então é um garfo, aí no outro dia é uma faca, no outro dia é uma colher, tá? E assim ela vai subtraindo e a patroa não percebe a subtração, tá? Ou seja, cada dia ela subtraiu um pouquinho daquele faqueiro, tá? Mas ela não vai ser condenada por, sei lá, 300 furtos, tá? Ela vai ser condenada pelo furto de um faqueiro de prata, um conjunto do faqueiro, com um agravamento da pena aqui de 1/6 a 2/3, tá? Artigo 71 caput. Tá? No parágrafo único, ele tem a seguinte previsão: nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como motivos e circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes idênticos ou mais graves se diversas até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código. Ou seja, quando houver violência, aí já muda um pouquinho. Não, você não vai aplicar o aumento de 1/6 a 2/3. Tá? Você vai aplicar o aumento até o triplo. Tá? Então, por exemplo, é o roubo que o motoqueiro faz naquele mesmo lugar contra as pessoas que estão no ponto de ônibus esperando o ônibus chegar. Né? Ele sempre pratica o mesmo roubo várias vezes todo dia. Tá? Então contra ele vai ser aplicado o artigo 71, parágrafo único. Aí a pena vai ser aumentada até o triplo. Tá, e agora vamos voltar para o julgado, né? O julgado aqui diz o seguinte: não incide a regra da continuidade delitiva específica nos crimes de estupro praticados com violência presumida. Tá? A discussão era se a violência presumida é violência, e aí você joga no artigo 71, parágrafo único, ou se a violência presumida não é violência, você joga no 71 caput. Tá? Como a gente viu no informativo anterior, eles jogaram, a sexta turma jogou no 71 caput. Tá? E agora a quinta turma também está dizendo isso. Tá? A quinta e a sexta turma estão concordando, embora esteja escrito de uma maneira diferente, mas está dizendo a mesma coisa. Tá? Por quê? Ele diz o seguinte: você não pode presumir, você não pode aplicar as regras da violência presumida para uma hipótese que o artigo 71, parágrafo único, está dizendo sobre violência real. Tá? Porque isso seria uma interpretação extensiva contra uma analogia em Malam Partem, né? Uma regra que está sendo aplicada contra o réu de forma diversa do que a lei pretendia. Tá? Ou seja, está prejudicando o réu. E o crime continuado é para ser um benefício. Tá? A regra do crime continuado é para ser um benefício. Para você não aplicar 300 crimes de furto contra a empregada doméstica, você aplica um só, com um aumento. Então o crime continuado é para ser um benefício, não para ser um prejuízo para o réu. E aí você vai dar uma interpretação mais favorável, dizendo que a violência presumida não é violência real e, portanto, não aplica o 71 parágrafo único, mas sim o caput. Tá? Então foi justamente isso que o informativo 72
veiculou, tá? E novamente agora no 786. Próximo julgado. A alteração promovida pela Lei 14.550 de 2023 não provocou qualquer modificação quanto à natureza cautelar penal das medidas protetivas previstas no artigo 22, incisos 1, 2 e 3 da Lei 11.340 de 2006. Apenas previu uma fase pré-cautelar na disciplina das medidas protetivas de urgência. Então a Lei 14.550 fez umas alterações na Lei Maria da Penha que facultou, por exemplo, a autoridade policial a adotar medidas de preservação da vítima, né? Então, por exemplo, a autoridade policial já pode fixar a distância da residência da vítima, tá? E aí a discussão era, que chegou na STJ, a discussão é justamente essas medidas, elas têm natureza civil ou penal? Tá? E aí o STJ esclareceu o seguinte, olha, isso aqui é uma fase pré-cautelar, tá? Por que pré-cautelar? Porque é uma medida que antecede a medida cautelar, tá? Então é uma fase pré-cautelar que a autoridade policial já fixa e depois o juiz ratifica, né? Ou substitui ou indefere, né? Ou acaba cassando. Mas é uma fase pré-cautelar que mantém a sua natureza de medida protetiva de urgência de natureza penal. Tá? Então ela não é uma medida de natureza civil. Tá? Não é uma competência civil, mas é uma medida cautelar penal. Tá? Então o tratamento que você vai dar para essa medida cautelar é justamente do CPP. Tá? E o CPC vai ser aplicado só de maneira subsidiária. Tá? Próximo julgado. A plenitude da defesa exercida no tribunal do júri não impede que o magistrado avalie a pertinência da produção da prova. Então esse aqui é o seguinte, o tribunal do júri, ele tem uma especificidade com relação à plenitude da defesa, tá? Que é um pouquinho mais do que a ampla defesa. Tá? No tribunal do júri não se fala em ampla defesa, princípio da ampla defesa. Se fala em princípio da plenitude da defesa. Tá? Porque o artigo 5º da Constituição, lá no inciso 38, ele vai dizer, é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados, a linha A plenitude da defesa. Tá? Então o tribunal do júri ele tem uma aplicação da defesa maior do que a ampla defesa. Tá? Porque justamente o julgamento do júri ele é feito pelos pares, que são juízes leigos. Tá? Então a defesa pode lançar mão de meios que ensejam ali a sensibilização dos jurados. Tá? Então se diz que a defesa no júri ela é mais do que ampla, ela é plena. Tá? E aí no caso concreto foi o seguinte, a defesa queria que o juiz deferisse uma perícia no celular do autor do crime, né? E aí o juiz deferiu a medida, fez a perícia, mas a perícia se limitou às conversas, algumas conversas ali, e descartou outras que não vinham ao caso, né? Não era o caso. E a defesa insistiu na perícia com relação à produção da verificação das outras conversas. Né? E o magistrado indeferiu essa produção da prova. E aí a defesa alegou que eles têm a plenitude de defesa. Tá? Então que a prova deveria ser produzida. Tá? Bom, o STJ decidiu o seguinte, olha, a plenitude de defesa não quer dizer que o magistrado tem que produzir tudo que você pede. Tá? Ele avaliou, ele considerou que aquilo era desnecessário, que aquela produção daquela prova que está sendo pretendida não tem relevância com o caso, não tem pertinência, e ele indeferiu. Tudo bem, vida que segue. Tá? Não houve uma violação ao princípio da plenitude da defesa. Tá?
Vamos ver como fica com relação ao se esse caso vai no STF, né? Acredito que não, mas como é um tema sensível constitucional, né, no artigo 5º, pode ser que tenha uma modificação nesse entendimento por parte do STF. Vamos ver. Próximo. É idônea a mensuração da repercussão internacional do delito na majoração da pena base pelas consequências do crime. Quando o juiz vai fixar a pena, o Brasil adotou o sistema trifásico do Nelson Grier. Tá? O sistema trifásico ele vai analisar a pena em 3 fases, como o próprio nome já diz. Então, a primeira fase da dosimetria, o juiz vai pegar aquelas penas que são fixadas pela lei. Vamos imaginar um homicídio, tá? Homicídio é pena de 6 a 20 anos. Então, o que acontece? Por que é 6, por que não é 19? Né? Por que a pessoa pegou 17 anos em um caso e o outro pegou 7 anos no outro? Tá? Porque isso é feito com base na individualização da pena. Tá? A individualização da pena significa que cada um tem que ter uma reprimenda penal conforme as suas próprias características pessoais. E isso tudo é apurado na dosimetria, que é o cálculo da pena nas 3 fases. Tá? Então, a primeira fase da dosimetria está no artigo 59 do Código Penal. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então ele vai pegar aqueles 6 anos, 6 a 20 anos, por exemplo, do homicídio, e aí ele vai analisar esses 8 quesitos. Tá? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Tá? E aí ele vai analisar. Quanto à culpabilidade, ele vai fundamentando. Quanto à culpabilidade, verifica que não existem elementos maiores de culpabilidade. Com relação aos antecedentes, vejo que o réu tem antecedentes e tal. A conduta social do réu, que é dado a comportamentos que não são aceitáveis e tal. Então, ele vai aumentando. Tá? E nesse caso concreto aqui, se tratou especificamente de um caso que teve repercussão internacional. Tá? Então, o que o STJ está dizendo? A repercussão internacional pode ser sopesado como consequência do crime na primeira fase da dosimetria do artigo 59. Tá? Então o juiz pode, por exemplo, aumentar um pouco a pena a partir dos 6 anos do homicídio na primeira fase, considerando que o caso teve uma repercussão internacional muito grande. Tá? Só isso. Então, a partir daí, ele já começa na dosimetria na primeira fase, ele aumenta um pouquinho, ele passa para a segunda e para a terceira e fixa a pena final. Tá? Próximo. A má formulação de quesito com imputações não admitidas na pronúncia causa nulidade absoluta e justifica a exceção à regra da impugnação imediata, afastando-se a preclusão. Então, 2 questões importantes aqui. Primeiro, a gente entendeu o que é a pronúncia. Né? A pronúncia é uma decisão saneadora do processo em que o juiz realmente define que estão presentes os requisitos para o julgamento pelo tribunal do júri. Tá? Então, por exemplo, ele não vai dizer que efetivamente aconteceu o homicídio, tá? Mas ele vai afastando. Olha, estou vendo aqui que não foi um latrocínio. Tá? Estou vendo aqui que houve dolo. Tá? Por exemplo, há indícios suficientes para dizer que houve dolo. Tá? Há indícios suficientes. Claro que o júri é soberano, né? Ele pode desclassificar ali na hora. Mas a decisão de pronúncia, ele vai afastando, ele vai limpando o processo para mandar ele para o júri.
Tá? Se o juiz, antes da sentença de pronúncia, verifica ali que é um caso de latrocínio, por exemplo, ele já nem manda para o júri, ele já julga. Então ele faz a decisão de pronúncia e manda para o júri. Tá? E aí o que acontece? Durante o julgamento, terminados os debates, tá, os jurados vão para a salinha e eles vão responder aos quesitos. Tá? E dentro desses quesitos, nesse caso aqui específico, tinha um quesito, uma pergunta que foi formulada pelas partes, né, que fugia um pouco da decisão de pronúncia. Tá? E aí os jurados tiveram que responder esse quesito que estava fora da decisão de pronúncia. Como houve a resposta a esse quesito, e prejuízo, obviamente, à defesa, tá? Houve ali uma nulidade absoluta, tá? Porque houve uma violação à decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia é a bitola ali do julgamento, né? E aí, o STJ entendeu que houve uma exceção à regra de impugnação imediata, tá? Ou seja, a parte não alegou ali na hora, tá? E afastou a preclusão da parte não ter impugnado ali na hora, tá? Ali é aquele caso que a gente lembra da nulidade de algibeira, né? A parte fica aguardando para usar no momento certo, tá? Nesse caso, especificamente nesse caso, o STJ entendeu que não houve nulidade de algibeira, tá? Houve efetivamente uma nulidade absoluta, tá? Aquele quesito não poderia estar ali de forma nenhuma, e por ele estar ali, houve uma nulidade, houve um prejuízo muito grande para a defesa, e aí há a possibilidade de anulação de julgado. Certo? É isso aí, 36 minutos, quase conseguimos, né? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar com os amigos, com os grupos de estudo aí. Estou à disposição para quem precisar de ajuda, para discutir questões. Agradeço muito aos feedbacks que eu tenho recebido, né? O pessoal está gostando. Isso é muito importante eu saber, tá? Porque às vezes fica uma coisa de mão única, né? A gente despeja um conteúdo e não sabe se o pessoal está gostando, se está fazendo sentido, mas eu tenho recebido por WhatsApp muitos elogios, então agradeço demais, tá? E isso me ajuda a saber que eu estou fazendo uma coisa boa, né? Estou ajudando o pessoal e continuar no caminho certo, certo? Muito obrigado, pessoal. Então, bons estudos. Até a próxima.